Bom dia, meu irmão, graça e paz. Que bom poder estar com você aqui, que bom poder ver e saber que o Senhor tem guardado e tem sido com você. Para nós é um privilégio agora de manhã parar para escutar a palavra de Deus, para estudarmos um pouco nesse processo que a gente está vivendo de transição da nossa visão como igreja, né? O revitalizar esse módulo de ensino da Escola Bíblica Dominical nos aponta para isso, para que a gente olhe para aquilo que Deus quer de nós e que a gente continue crescendo e sendo efetivo, sendo tudo aquilo que nós podemos ser, devemos ser, fomos chamados a ser como igreja nesse momento do século XXI que a gente vive. Nesse primeiro módulo nós estamos falando sobre revitalizar e preparar a terra. É a ideia de revermos alguns conceitos básicos, olharmos para alguns princípios básicos da nossa visão. É como um arado que vem passando sobre a terra, abrindo sulcos e arejando aquela terra, colocando aquela terra num lugar produtivo, colocando aquela terra de uma forma que ela possa ser receber a boa semente e essa boa semente possa produzir tudo que ela tem capacidade para produzir. E a minha oração tem sido essa, que eu e você sejamos, o nosso coração seja como o solo bom da parábola de Marcos capítulo 4. Que a boa semente, que é a palavra de Deus, caindo em nossos corações, produzam a 30, a 60 e a 100 por um. Então que Deus nos abençoe nessa manhã. Nessa manhã nós iremos conversar sobre o entendimento bíblico de conversão. Cassandro já vem conversando conosco, vem trazendo as marcas de uma igreja saudável, e hoje nós vamos focar no entendimento bíblico de conversão. Nós já falamos aí, meus irmãos, sobre uma igreja saudável, é uma igreja que tem pregação expositiva, é uma igreja que expõe a palavra, é uma igreja que tem na palavra de Deus a sua fonte de argumentos e a sua fonte da pregação, mais do que apenas pegar um trecho para apoiar uma ideia. É uma igreja que ensina e é uma igreja que prega expositivamente. Segunda qualidade dessa igreja, ou marca dessa igreja, é uma igreja que tem uma teologia bíblica, uma teologia centrada na palavra, uma teologia que tem a sua narrativa preservada biblicamente, olhando a Bíblia como um todo, tendo na Bíblia a Bíblia como infalível e inerrante, e aí podendo pregar Cristo Jesus em todos os livros e em tudo que a teologia bíblica nos permite. Então nós também temos uma das marcas, foi a que nós vimos na semana passada, é o Evangelho. É uma igreja que é fiel e testemunha do Evangelho e prega o Evangelho de Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre uma das marcas ser o entendimento bíblico de conversão. O que é conversão? O que a Bíblia fala? E o que a gente deve esperar de alguém que se diz convertido? E por que ter esse entendimento é tão importante para nós? Nós não vamos esgotar esse assunto na aula de hoje, nós vamos trabalhar ela pelo menos em 2 aulas, mas hoje nós vamos já assim trabalhar um bom pedaço do conteúdo proposto. Depois nós vamos falar sobre a outra marca, que é o entendimento bíblico da evangelização, a membresia, o entendimento bíblico da membresia da igreja, a disciplina na igreja. É importante a gente falar sobre membresia nos dias de hoje, onde as pessoas vêm e vão com tão pouco compromisso. Será que é importante a gente falar sobre disciplina? Será que ainda se aplica disciplina na igreja em pleno século XXI? Então nós vamos falar dessas marcas, uma igreja saudável, uma igreja que tem interesse pelo discipulado e crescimento, e por fim é uma igreja que estabelece em seu meio liderança, que são lideranças conforme as Escrituras e lideranças bíblicas. Então vamos orar, porque a nossa intenção nessa manhã é
dentro desse tempo que nós temos, cobrir o maior número de pontos dentro do que nós nos propomos a falar. Vamos orar então e colocar diante de Deus. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa manhã, e a minha oração é que o Senhor esteja conosco, nos restaurando, nos renovando, dando-nos a consciência e a certeza daquilo que o Senhor quer fazer com cada um e em cada um de nós. Nos guarda, Senhor, guarda cada conexão, cada computador, guarda cada casa, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu reino seja estabelecido em nós, e para que a gente entenda essas marcas, Deus, como algo positivo e produtivo em nós, e que nós, conseguindo viver isso, colocaremos em prática na nossa igreja e teremos uma igreja mais parecida com aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo de pandemia, abençoa os meus irmãos que estão aí, Deus, lutando com a sua saúde, renova a cada um deles em Cristo Jesus e nos restaura logo a comunhão, Senhor. Queremos estar juntos o quanto antes. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos falando sobre conversão. Por que a gente deveria pensar num contexto, numa realidade de conversão? Por que a gente deveria pensar nesse assunto? Ele parece ser um assunto tão básico, né? Tão basilar, tão, como diz o nosso Adão, um assunto basilar, tão normal, tão corriqueiro. Por que a gente deveria pensar nesse assunto? E por que esse entendimento de conversão afeta-nos muito mais do que a gente imagina? Por que a gente, às vezes, olha para um indivíduo e esse indivíduo começa a vir e ele começa a caminhar na igreja, ou ele já está há muito tempo, há pouco tempo, e muitas vezes a gente pensa, meu Deus, será que esse sujeito entendeu mesmo o evangelho? Será que a gente está pregando um evangelho consistente? Saber sobre o entendimento bíblico do evangelho é muito importante porque ele reflete a forma como nós vemos essa ideia da conversão e aquilo que esperamos das pessoas que se dizem convertidas e aquilo que como igreja pregamos a respeito da conversão diz muito sobre o evangelho que temos pregado e sobre como que a gente percebe a obra da salvação de Cristo Jesus. Se olharmos para o Brasil, hoje nós somos praticamente 30% de evangélicos. E por que a nossa sociedade, por que as nossas relações não são transformadas? Se 30% de 200 milhões de habitantes vão ser praticamente 60 milhões de pessoas, nós temos mais gente evangélica no Brasil do que muitas nações têm de pessoas vivendo dentro delas. E por que a nossa nação, a nossa sociedade não tem sido transformada? Se você pegar o número pelo IBGE das pessoas que se dizem evangélicas, na cidade das pessoas que se dizem evangélicas, a cidade número 1, há um tempo atrás, era que tinha mais evangélicos no Brasil, era a cidade também que possuía o maior número de roubos de carro no Brasil. Então, por que o fato da gente dizer que temos nos convertido e que pessoas têm se convertido, o fato de muita gente dizer que tem acontecido um avivamento e que conversões em massa é sinal de avivamento, por que às vezes isso não é refletido de forma prática na vida das nossas igrejas? Por que a gente tem visto tanta coisa como a gente tem visto e por que a gente tem crescido exponencialmente na mesma proporção o número, por exemplo, de desigrejados? Então a gente precisa falar sobre o entendimento bíblico de conversão, o entendimento bíblico daquilo que a gente espera encontrar como alguém que se diz que é convertido em nome de Jesus. Então, vamos olhar para esse slide que está na sua tela. A conversão, ela inclui
nossas próprias ações. Temos de fazer um compromisso sincero, uma decisão consciente. As Escrituras nos apresentam como pessoas que necessitam ter o coração substituído, a mente transformada e o espírito vivificado. Então, quando a gente começa a falar em conversão, a gente vai ver que a conversão é um processo que requer de nós um compromisso sincero e uma decisão consciente. Ele é um processo que acontece em algumas fases, e a gente vai tentar olhar para essas fases nessa aula, se não nessa aula de hoje, na aula que vem com certeza. E elas exigem de nós uma decisão bem esclarecida e tomada com consciência. A Bíblia vai falar para a gente que o nosso coração, a nossa mente e o nosso espírito precisa ser o coração substituído, como Ezequiel vai escrever em Ezequiel 11, se eu não me engano, ele diz que Deus removeria de nós um coração de pedra e colocaria dentro de nós um coração de carne. Tiraria de nós o espírito que estava morto e colocaria em nós o espírito vivificado. Então nós precisamos de uma constante transformação de mente, espírito vivificado e coração substituído, para a gente entender o processo de arrependimento. A mudança que cada ser humano necessita, não importando como pareçamos exteriormente, é tão radical e tão profunda que somente Deus pode realizá-la. Precisamos entender, precisamos que Deus nos converta. Então nós precisamos que o Senhor haja em nossa vida, que o Senhor entre em nossa vida e promova esse processo que acontece em nós. Então é um processo que começa com compromisso, é um processo que vem de uma decisão, é um processo que acontece com a substituição do coração, a renovação da mente, a vivificação do espírito. Então nós podemos entender que é um processo que há uma participação muito ativa de Deus, há uma participação muito ativa do Espírito Santo de Deus em consumar esse processo em nós. É um processo que necessita também mudança. Nós precisamos demonstrar e exteriorizar essa mudança. Não é uma mudança simplesmente exterior, uma mudança simplesmente de roupa ou de postura ou de estilo, mas é uma mudança radical e profunda, ao ponto de apenas Deus poder efetuá-la e executá-la em nós. Então nós temos diante de nós um processo onde nós temos certa participação, porém nós dependemos muito do Senhor nesse processo. Nós precisamos do Senhor nesse processo, e esse processo só acontece a partir da ótica daquilo que Deus há de fazer. Continuando olhando aqui, nós vamos ver por que precisamos de um entendimento amplo bíblico de conversão. Primeiro, porque é um alerta para o cristianismo nominal. A gente está vivendo um momento, e se você olhar, por exemplo, para os Estados Unidos é uma nação que nasceu, que é uma nação protestante, uma nação que tem um berço protestante. Se você for hoje lá, eles se declaram, creio eu, ainda se declaram como protestantes. Mas você vai ver que um fenômeno que acontece nos Estados Unidos hoje é esse fenômeno do nominal, o cristão nominal. É aquele que vai na igreja porque o pai vai, porque a mãe vai, porque o tio começou aí. Eu não sei se você conhece alguém no Brasil, você vai conhecer alguém que se pergunta: e aí, você vai em alguma igreja, você é de alguma religião? Ele fala: eu sou católico, mas eu não sou praticante. Então, quando nós falamos de conversão, nós acendemos uma luzinha de alerta para a gente entender esse fenômeno, que nós não podemos cair nessa onda de viver um cristianismo nominal. Daqui a pouquinho a gente vai encontrar pessoas que vão se declarar assim: você é de alguma igreja, querido? Não, eu sou evangélico, mas eu sou evangélico não praticante. Isso é o nominalismo,
Ou seja, eu tenho a religião dos meus pais, eu frequento o lugar que meu pai frequentava, eu estava no lugar que meu pai estava, mas eu vejo aquilo só como uma parte da minha vida e não como um entendimento da conversão que eu deveria ter, né? Talvez alguns dos nossos cristãos hoje que estão sentados nas cadeiras da igreja, eles querem que os filhos sejam batizados, porque ainda, apesar de tanto tempo estando na igreja, não é porque o filho tem um entendimento da obra salvífica de Jesus, mas é porque o menino é, abre aspas, pagão, e ele precisa ser batizado, trazendo então uma cultura da igreja católica para dentro da nossa cultura e criando mais e mais vezes essa questão do nominalismo. Então, falar sobre ter esse entendimento nos alerta contra um cristianismo nominal. Também nos faz uma outra alerta, que é a alerta contra o legalismo. Se de um lado a gente tem o cristianismo nominal, do outro lado a gente tem aquele legalismo onde a conversão ela é explícita ou ela é evidenciada a partir de umas regras que se obedecem e a partir de preceitos e normas ou da igreja X ou da igreja Y e aí por diante. Então, o entendimento de conversão também nos livra da armadilha do legalismo, porque é muito sutil e sorrateira, e quando a gente percebe, ela já está em nosso meio e ela já está se manifestando em nosso meio. Porque todos nós, seres, mesmo sendo transformados, ainda lutamos com uma certa série de coisas, né? Todos nós lutamos, por exemplo, com nossos preconceitos, com os nossos conceitos pré-estabelecidos, e às vezes a gente pode atribuir a alguma pessoa com algum estilo que ela não conhece a Jesus simplesmente por algo que ela está aparentando externamente. Eu me lembro e eu já vi muita gente que, quando veio a Jesus e quando entendeu quem era Jesus, a primeira coisa que mandaram fazer foi tirar os brincos e cortar o cabelo e mudar a sua vestimenta, como se isso fosse uma regra e não algo que talvez aconteceria naturalmente ao longo da caminhada com Jesus. Então é um alerta contra o legalismo. E é também um alerta contra um crescimento a qualquer custo. Porque quando a gente como pastor e como igreja, a gente como comunidade, quando a gente entende o que é conversão e a gente tem essa expectativa de que as pessoas venham a Jesus, a gente vai, tendo o entendimento bíblico de conversão, a gente vai entender que há um processo a ser vivido. E a gente não vai desejar que a nossa igreja ou que a nossa instituição, a nossa igreja, a gente não vai querer que ela inche ao invés de crescer. A gente não vai querer que a gente não vai negociar princípios, valores, para que a gente tenha um número maior. A gente não vai ser uma igreja, ou vai desejar ser uma igreja que vive constantemente de eventos e que vive desse movimento, desse movimentar de membros e de pessoas que vêm de outras igrejas, mas nós vamos entender que a conversão é um processo e nós vamos entender o nosso papel nesse processo, e depois nós vamos entender que o nosso papel no evangelismo e aquilo que a gente vai fazer no evangelismo é extremamente importante, e isso é que vai trazer as pessoas aos pés de Jesus. Então também é uma alerta contra o crescimento bíblico, ou o crescimento numérico a qualquer custo. É um incentivo a uma busca genuína de Deus e um relacionamento dinâmico e real com Ele. Também o entendimento bíblico de conversão, ele nos incentiva a depender cada vez mais de Deus. Ele nos leva àquele ponto de entender quem Deus é, quem nós somos e como que essa relação se dá
e aonde essa relação se é construída e ela pode ser enriquecida e ela pode ser aumentada. Então, por isso que nós precisamos pensar e ter um entendimento bíblico de conversão. E nós vamos nos concentrar nesse estudo em 5 perguntas. Primeiro, é necessária a mudança? A mudança é necessária? Nós realmente precisamos mudar? Quando a gente se converte, tem que ter alguma mudança? Não precisa ter mudança? Como é que funciona isso? O segundo ponto é, a mudança, ela é possível? É possível se mudar? Ou o homem não consegue mudar? Ou o pau que nasce torto nunca se endireita, como diz por aí? É possível mudar? Essa mudança acontece? Terceira coisa, de que mudança nós precisamos? Qual é a mudança realmente que nós necessitamos? Do que nós estamos falando quando falamos de mudança? Quarta pergunta, o que esta mudança envolve? O que envolve essa mudança? O que ela engloba em nosso meio? E a última mudança, a última pergunta é como essa grande mudança acontece. Então nós vamos tentar entender corretamente todos esses pontos e através dessas perguntas nós vamos caminhando para o entendimento e construir o entendimento bíblico de conversão. Se você está por aí, nós vamos olhar agora para João capítulo 3, se você tem a sua Bíblia aí. E eu vou colocar aqui na tela para você. João capítulo 3, nós temos o evento de Jesus com Nicodemos, o mestre da lei. Então nós vamos começar a responder a primeira pergunta, desculpe, a mudança é necessária. Jesus vai ilustrar essa pergunta para Nicodemos. Você vai lembrar que Jesus chama Nicodemos, chega até Jesus e ele começa a arguir Jesus, e Jesus diz para ele o seguinte: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. E a gente continua vendo no processo, você continua lendo ali a conversa, o Nicodemos não entende bem isso, como assim nascer de novo? O que é isso, né? O que é essa mudança que ele está querendo dizer? É uma mudança de status, eu já sou homem adulto, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, mesmo se fosse possível, seria difícil. Como que isso vai acontecer? E a gente vê que Jesus vai levando ele no raciocínio. E é no capítulo 3 de João que a gente tem o versículo que a gente mais, dentro desse diálogo, a gente tem o versículo talvez mais citado e mais conhecido das Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele não veio para julgar, mas ele veio salvar o mundo, no versículo 17. E no versículo 19, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, no versículo 18 e 19, nós vemos uma constatação de Jesus e que nos faz imaginar por que essa mudança ela é necessária. Jesus vai dizer a seguinte coisa lá em João capítulo 3, versículo 18 e 19, 17, 18 e 19, por ali. Ele vai dizer: porquanto Deus enviou seu Filho, 17, ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele e não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todos aqueles que praticam o mal aborrecem a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Então Jesus está deixando bem claro para Nicodemos, primeiro, que quem não nascer de novo, quem não tiver essa mudança, Jesus chama essa mudança de novo nascimento, não vai
entrar no reino de Deus, não vai entender o reino de Deus, não vai entender, não é parte do reino de Deus. E depois ele vai dizer que a condenação é exatamente isso. Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque elas eram más. Então, fazendo coro a isso, a gente vai ver Paulo falando em Efésios. Olha o que ele está falando em Efésios 2. Vocês estavam mortos nos seus, por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Efésios 2, versículo 1 até o versículo 3. Paulo vai lembrar para a gente que nós vivíamos em desobediência e, mais do que isso, nós estávamos mortos, nós estávamos sem vida, nós estávamos destituídos da presença de Deus. E tudo que nós merecíamos era a ira de Deus. A gente não merecia a graça e a salvação. Nós estávamos mortos, o nosso pecado nos expôs, nos colocou longe de Deus. E isso que a gente precisa olhar e a gente precisa entender, que a Bíblia nos apresenta da nossa condição natural. É isso que a Bíblia fala e chama, e fala que nós estamos naturalmente. Então, quando a Bíblia está dizendo isso para nós, nós podemos ver que naturalmente estamos mortos, estamos distantes de Deus, estamos longe do Senhor. É isso que a Bíblia fala. Então, sim, precisamos fazer algo, precisamos de uma mudança. Portanto, meus irmãos, quando a gente vai responder essa pergunta, a mudança é necessária? Quando a gente vai responder essa pergunta, nós precisamos ter em mente aquilo e as figuras que a palavra de Deus fala sobre nosso estado, o estado da natureza humana antes de Jesus. Ele fala, por exemplo, que estávamos dívida, éramos devedores. Ela fala que nós vivíamos em escravidão. Ela fala que nós vivíamos em miséria e estávamos mortos. E isso é o que a Bíblia apresenta da nossa condição de natureza, essa nossa condição natural. E aqui há uma coisa muito interessante, porque lembra que eu falei lá no início que é um alerta sobre o nominalismo e mais do que isso, sobre esse inchaço de números e essa coisa de números que a gente vive hoje em dia. Muitas pessoas, quando vão evangelizar, eles vão dizer assim, venha como está. Você não precisa mudar nada. Venha do jeito que você está. E isso, em parte, é uma realidade, isso, em parte, é uma verdade. Eu e você conhecemos muita gente que você conversa, fala do Evangelho, fala sobre Jesus, a pessoa entende, a pessoa gosta, a pessoa acha muito legal a tua conversa. Tem alguns que em dias de desespero aparecem, tempos de desespero eles estão ali, eles estão do seu lado, eles estão te perguntando, faz pergunta bíblica, tudo aquele negócio. Mas, quando você chega para ele e fala, então, vamos assumir um compromisso com Jesus, ele diz, eu não estou preparado ainda, eu não estou pronto. Quando eu estiver pronto, eu faço. E aí a gente fala, não, você venha como você está, você não vai estar santo, você não vai estar pronto nunca. Você nunca vai estar santo o suficiente, você nunca vai estar bom o suficiente, venha como você está. Mas essa afirmação ela é parte verdadeira. Porque algumas pessoas creem que elas podem vir como estão e elas podem continuar como estão. Há uma necessidade de uma mudança. Enquanto você vem como está, você não fica como está. Jesus vai te transformar. Há um processo nesse caminhar. E desse processo a gente não pode abrir mão. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos, que a nossa natureza era de escravo, agora nós estamos vivos e ele não nos chama mais de escravo, agora nós somos filhos. Alguma coisa mudou. E nessa mudança nós precisamos de entender e de incluir
a necessidade do discipulado e do caminhar com Deus. Então, quando a gente olha para uma mudança, para a necessidade de mudança, nós precisamos olhar para aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia, por exemplo, ela nos diz não somente que precisamos mudar, mas também que a mudança ela é possível. A mudança ela pode acontecer. E aqui eu começo a segunda pergunta. Então nós terminamos a primeira pergunta com a constatação de que precisamos de uma mudança. Uma mudança de status, uma mudança de lugar, uma mudança de reino, uma mudança de mente, uma mudança de filiação. Éramos escravos, agora somos filhos, estávamos no reino das trevas, queremos vir para o reino da luz, éramos pecadores, agora somos justificados, uma mudança da ira de Deus que era nos devida, agora somos alvo da graça de Deus. Então uma mudança é necessária. Esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto é, a mudança ela é possível? Ela pode acontecer? E a Bíblia nos diz não somente que precisamos mudar, mas a Bíblia também diz que é possível mudar. E agora eu quero chamar a sua atenção para uma história que eu vivi, e essa pessoa que eu vou contar a história que agora eu conheço ela, eu vou usar o nome fictício dele aqui, de João, tá? É um amigo, ele é missionário hoje numa base missionária, e alguns anos atrás eu fui dar aula lá. Eu fui dar aula e vi aquele sujeito, aquele ser ali no cantinho. Uma figura diferente. Eu vou te dizer que ela era um rapaz diferente. Várias tatuagens e aquelas tatuagens características de que foram feitas atrás das grades. Não eram tatuagens muito bonitas, não eram tatuagens muito elaboradas. E ele ali, ainda muito arredio, a gente dando aula, ele fez poucas perguntas, com muita vergonha, com tudo, e num dos dias eu sentei para conversar com ele, e antes disso eu perguntei sobre ele, e começaram a me contar a história dele, e isso me chamou a atenção, e eu fui conversar com ele. Esse menino tinha sido preso, tinha ficado vários meses, se eu não me engano, alguns anos, na penitenciária de Pedrinhas, no Maranhão, um lugar extremamente violento. Esse menino ele teve que fazer parte de algumas facções para poder sobreviver lá dentro, segundo ele. E ele começou a me contar coisas que aconteciam dentro daquela penitenciária, e eu vou dizer para vocês, irmãos, que eu não acreditei muito, porque é bizarro. E eu só fui acreditar que realmente acontecia depois de ver uma matéria, e os irmãos podem procurar aí no Google, onde uma facção rival brigou nessa cadeia. A primeira briga, a facção A decepou 7 cabeças da facção B. Meses depois, a facção B deu o troco e empalou, acho que 14 presos da outra facção. E esse menino me contando da vida passada dele, da vida pregressa dele, contando de tudo que eles haviam feito. Nesse episódio onde cortaram as cabeças, eles foram praticamente compelidos e obrigados, todos que eram da facção tiveram que jogar futebol com uma das cabeças. É bizarro isso. E por que eu estou te contando isso? Porque a partir do momento que aquele menino contou a história dele, eu fiquei olhando para ele e eu preciso confessar para os irmãos, lá dentro do meu coração eu pensei assim, isso não vai durar muito tempo. Esse menino não vai conseguir viver essa vida. Esse menino não vai conseguir entender. Talvez ele esteja aqui só porque aqui é um lugar melhor que a cadeia. Eu não conhecia toda a história, depois ele foi me contando ao longo da semana. A mãe, uma mulher de oração, orava por esse menino dia e noite, dia e noite, dia e noite. E realmente Deus efetuou uma transformação na vida daquele menino. E aquele menino veio para a missão. E eu vou dizer para você, já tem uns 5 anos, talvez 4 anos. E todo ano eu volto para dar aula nessa base. E esse menino está lá. E ele não está só passando o tempo dele.
a gente vê que há mudança nele. O semblante já é outro, a postura já é outra, é um menino que trabalha bastante, é um menino que tem um coração de misericórdia enorme, é um menino que tem o entendimento da graça de Deus sobre a vida dele, é uma pessoa simples, não vai se tornar um grande teólogo, talvez, né? Não sei, não é a pegada dele até hoje, pelo menos, mas ele é um homem que ama a Jesus, é um menino de oração, é um rapaz que tem consciência de onde Deus o tirou e para onde Deus o está levando, e é um rapaz que tem buscado viver uma vida diante da presença de Deus. Então a gente precisa se fazer essa primeira pergunta. A mudança, ela é possível? E a gente vai dizer que sim. A gente tem a tendência de olhar para a mudança e pensar na mudança como algo muitas vezes difícil. Talvez se eu tivesse colocado aqui, antes de pensar em colocar essa história, eu tinha pensado em fazer uma provocação para os irmãos. Eu tinha pensado em colocar fotos de algumas pessoas que a gente sabe que fizeram coisas extremamente complicadas e difíceis e lembrá-los de como sociedade a gente não acredita muitas vezes na mudança. Mas é fabuloso a gente se maravilhar diante do fato de que é possível o Evangelho nos transformar. O Evangelho é a possibilidade da gente ter um novo começo. Não é maravilhoso a gente pensar dessa forma? Que o Evangelho nos dá essa possibilidade de ter um novo começo real. Toda a estrutura humana, todo o trabalho humano, todo o humanismo baseado em ideologias, filosofias, psicologia e aí por diante, elas só podem ajudar o homem até determinado momento. Mas o Evangelho é o único que pode transformar o homem perpetuamente. O Evangelho pode transformar a natureza do homem. O Evangelho pode transformar quem o homem é. Ele pode transformar as entranhas, ele pode transformar o mais íntimo do homem. E aí você vai falar, mas Gustavo, esse menino, eu conheço também histórias de pessoas assim, mas o Evangelho transforma pessoas que estão tão longe quanto Wesley, ou pessoas que estão tão longe quanto outras que você olha e imagina que são certinhas e que não fazem nada errado, mas que não conhecem a Jesus e que não amam ao Senhor e que não têm a certeza e a convicção de quem Deus é. Portanto, a parte crucial das boas novas é que a mudança é possível. Então, se você é cristão, se você é evangélico, se você crê no Senhor Jesus, você precisa crer que a mudança é possível. Você precisa olhar para você e ver que isso é uma realidade. Se nós não cremos que a mudança é possível, nós não entendemos a nossa conversão. Nós não entendemos que estávamos mortos e agora estamos vivos, que fazíamos coisas que eram desagradáveis a Deus e hoje não fazemos. A mudança é possível. A mudança é algo viável. Agora, de que mudança necessitamos? Eu coloquei aí, o humanismo vai nos dizer que precisamos de uma mudança que nos ajude a atingir o nosso próprio potencial. Pegando o meu amigo João, lá do Maranhão, né? Pegando ele lá, talvez ele ouvia ali na cadeia que ele precisaria fazer um trabalho de ressocialização, que ele precisaria aprender uma profissão, que ele precisaria sair dali, procurar um emprego, mudar de lugar, mudar de casa, porque ele precisaria mudar, ele precisaria ter uma vida normal, que ele precisaria controlar o vício dele, que ele precisaria entender o limite dele para a bebida, o limite dele para todas essas outras coisas, e que ele poderia conviver então bem com ele mesmo e ter planos e sonhos de riqueza, de atingir coisas ao longo da vida e construir uma vida boa. O humanismo vai nos dizer isso. Agora a Bíblia vai dizer para o Wesley, e disse para o Wesley, para o João, Wesley é o John Wesley aqui que eu estou lendo, disse para o João lá, para o meu amigo, que ele precisa de uma mudança de direção. Ele não precisa apenas de uma mudança de comportamento. Ele precisa de uma mudança completa, uma mudança total, uma mudança absurda, vamos dizer assim. Alguns falam, pastor, eu me converti.
Né? Gu, eu me converti mesmo, né? Eu dei uma mudança de 360 graus na minha vida. Não deu certo, irmão, porque você saiu e voltou para o mesmo ponto. Né? Conversão é uma mudança de 180 graus. Você estava indo para lá e você virou e agora você vai para cá. Você mudou completamente a direção. A Bíblia chama isso de arrependimento. Essa mudança na Bíblia, ela inclui o arrependimento. Ela começa com arrependimento. Quando a gente vai olhar aqui, a Bíblia diz que essa mudança que precisamos é, então, o arrependimento. Deixa eu, o próximo slide. Então, de que mudança nós necessitamos? Nós precisamos de reconhecer que Deus é o nosso juiz e o que nos governa. Então, nós precisamos de uma mudança que nos garanta que o nosso passado foi perdoado. Nós precisamos de ter o nosso passado perdoado. Nós precisamos de uma mudança que nos leve a entender que o nosso presente precisa ser reorientado. Nós precisamos mudar a forma como vivemos hoje. E nós precisamos de uma mudança que nos leve a entender que o nosso futuro também precisa ser mudado. O lugar para onde eu iria no futuro foi transformado, foi mudado. A minha esperança, a minha expectativa de eternidade foi completamente alterada. Essa é então a mudança que nós necessitamos. Olha bem o que o Mark Dever vai dizer nas páginas do seu livro. Essa é a mudança de que necessitamos. Então não significa ajustar a nossa vida a nós mesmos e aos nossos desejos. Significa ajustar a nossa vida a Deus e a seus caminhos e as suas reivindicações sobre nós. Significa que o primeiro passo em direção a verdadeiro é reconhecer que nós não somos esse Deus. E esse é um dos problemas que a queda fez conosco. Ao tirarmos Deus do centro da nossa vida, nós nos colocamos como centro da nossa vida. O pastor Heber Campos Júnior, falando sobre conversão, ele disse que todas as vezes que nós tentamos fazer mudanças por nós mesmos e da nossa forma, nós só substituímos um Deus por outro. Então eu tinha um problema de saúde, eu resolvi mudar a minha vida e eu resolvi mudar, agora eu vou emagrecer. Eu substituí o Deus da gulodice, talvez pelo Deus do corpo perfeito, e eu vou perseguir esse novo Deus. E o que a Bíblia está dizendo para a gente, está nos convidando a fazer aqui, é colocar-nos a certeza no nosso coração de que nós não somos Deus, de que nós não somos suficientes para nós mesmos. É arrependimento que coloca o Deus maiúsculo no controle de todas as coisas. Então a gente tira, na queda nós tiramos o Deus maiúsculo e colocamos um Deus minúsculo no lugar. E agora no arrependimento e na conversão nós tiramos o Deus minúsculo e substituímos por um Deus maiúsculo na nossa vida. É disso que essa mudança está dizendo. A mudança está nos chamando a isso. Então, a verdadeira mudança de que necessitamos é essa conversão de adorarmos a nós mesmos para adorarmos a Deus. De sermos culpados em nós mesmos diante de Deus para sermos perdoados diante de Cristo. Essa é a mudança que necessitamos. Veja bem o que o Mark está falando para nós, Mark Dever está falando para nós. A verdadeira transformação, a verdadeira conversão é essa mudança de sentido. Antes adorávamos a nós mesmos, adorávamos os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que nós queríamos. Agora nós passamos a adorar o nosso Senhor. Antes nós éramos culpados em nós mesmos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Agora nós estamos perdoados em Cristo. Essa mudança é uma completa transição. E essa mudança, ela é possível. E é dessa mudança que nós necessitamos. O meu amigo João, que eu te falei aqui, ele não precisava simplesmente de uma ressocialização. Aliás,
os programas de ressocialização que são apenas baseados em terapias ocupacionais e coisas dessa forma. Não estou dizendo que não funciona, creio que funciona, sim, elas são importantes, mas eles têm na média baixíssima de ressocialização. Uma média pequena de devolver essa pessoa à sociedade ressocializada. Agora, quando uma pessoa realmente encontra-se com Jesus, quando esse processo acontece no coração dele, quando essa grande mudança entra no coração dele, nós vemos que essa pessoa não só é ressocializada, mas ela se torna um agente de ressocialização. Então, de que mudança necessitamos? É nessa grande mudança que somos salvos, nessa mudança chamada de conversão. Entendemos que o nosso estado sem essa mudança, sem a conversão, é terrível e por isso chamamos essa mudança de salvação. Nós somos salvos desse estado em que vivíamos. Isso caiu na nossa mente, isso chegou ao nosso entendimento, isso fez sentido para o nosso coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando daquele lugar mais profundo, aquele lugar que nós não temos acesso por nós mesmos. Deus muda o nosso coração. Deus trabalha no nosso coração. Ezequiel vai dizer, e eu já falei esse versículo aqui hoje, ele vai tirar um coração de pedra, um coração petrificado, um coração morto, e vai colocar dentro de nós um coração vivo, um coração que pulsa, um coração latente, um coração pronto para responder agora aos estímulos que Ele mesmo há de fazer em nós. Então essa mudança nós chamamos de salvação. A essa mudança nós chamamos de novo nascimento. Mudanças nas próprias forças não vão funcionar, mas o novo nascimento nos coloca de novo agora diante de uma realidade e de um mundo novo e possível para cada um de nós. Somos uma nova criatura. E agora nós vamos para a quarta questão que nós vamos trabalhar hoje. Então, vamos voltar lá para as questões as 5 questões que nós iríamos falar a respeito de conversão. A primeira foi: a mudança é necessária. Nós vimos que sim, precisamos dessa mudança porque estamos mortos nos nossos delitos, no nosso pecado. Precisamos dessa mudança porque estamos afastados de Deus. Precisamos dessa mudança porque se ela não acontecer, nós não vamos ver o reino, nós não vamos entrar no reino de Deus. Precisamos dessa mudança porque naturalmente nós amamos mais as trevas do que a luz. Então nós necessitamos dessa mudança. A segunda pergunta: essa mudança é possível? E nós vimos que só o Evangelho torna essa mudança em algo possível. Ela só é possível pela ação do Evangelho em nós. Ela só é possível pelas boas novas de Cristo Jesus em nós. Ela só é possível porque ela é uma mudança estrutural que acontece de dentro para fora. Me ocorre aqui o texto de Ezequiel capítulo 37, quando Ezequiel tem uma visão de um vale de ossos secos e Deus fala para ele: profetiza para que eles vivam. E Ezequiel começa então a profetizar, e ali esses ossos voltam à vida. A vida vai voltando os tendões, os ossos se juntam, tendões vão nascendo, as cartilagens vão voltando ao lugar, a pele, músculos, esses ossos se tornam de novo em pessoas e o Espírito é soprado dentro deles. É disso que esse processo de mudança faz em nós. Meu amigo João, quando ouviu o Evangelho, esse processo começou a acontecer nele. Ele começou a ser vivificado, ele começou a ser devolvido ao status de gente, de humano, de ser novamente. E ele desfruta hoje uma relação com Deus. Por quê? Porque essa mudança ela é possível. O Evangelho a torna possível. De que mudança necessitamos? Nós necessitamos dessa mudança que nos tirou das trevas e nos colocou no reino de sua luz. E agora, de que a mudança precisamos ainda? Dessa mudança que chamamos de salvação. E o que essa mudança então envolve? Vamos pensar agora no que essa mudança envolve.
Essa mudança envolve, primeiro, um assentimento mental. O que é isso? Assentimento mental é alguns que vão dizer que é apenas a pessoa concordar com aquilo que lhe foi pregado. É apenas a pessoa, de forma consciente, num determinado momento, repetir uma oração e crer naquela oração e pronto, está tudo feito. É apenas isso. É apenas você parar alguém e conversar com alguém, expor ali o plano de salvação, perguntar para aquela pessoa se ela precisa de uma oração e orar por ela, e depois você dizer, olha, você quer aceitar Jesus e ela vai querer, e aí repete comigo então essa oração, pronto, está tudo resolvido. Será que é só esse assentimento mental? Tenho pessoas muito próximas da minha casa que a gente conversa sobre o Evangelho e eles dizem, não, mas eu entendo isso. Eu concordo com isso que você está dizendo. Não, eu concordo que Jesus é Salvador. Eu só não concordo com tudo. Só não concordo com a forma. Né? Então há um assentimento mental. É disso que nós estamos falando, de um consentimento mental, um entendimento mental? Não é disso que nós estamos falando. A Bíblia vai dizer que envolve mais do que um assentimento mental. A Bíblia vai dizer que envolve uma transformação. A Bíblia vai dizer que envolve deixar os nossos pecados e voltarmos para Deus. A Bíblia vai dizer que envolve arrependimento. A conversão envolve tanto mudança do coração para com Deus, como crer e confiar em Cristo e em sua palavra. Lembra que eu falei agora há um tempinho atrás aqui, eu falei sobre venha como está? Muitas das vezes, quando chega nessa parte aqui, as pessoas elas vão se colocar, a gente coloca elas em xeque, porque nós começamos então a mostrar a necessidade de uma mudança. E talvez ela diz, mas você falou que eu podia vir do jeito que eu tivesse. Como é que é isso? Ou alguns vão dizer que é o que o liberalismo vai fazer hoje, é que necessariamente mudanças não precisam ser feitas. Jesus te ama como você é, Jesus amou os pecadores, Jesus comeu com eles, com as prostitutas, com a escória do seu tempo, e Jesus não quis transformá-los. Né? Os liberais vão dizer isso, que o amor é mais importante do que qualquer coisa e que a gente precisa continuar amando e precisa continuar celebrando. Eu mesmo já contei essa história para os irmãos, mas a gente morava num sítio, numa chácara, e algumas vezes minhas filhas chegavam em casa só lama. Às vezes nem no branco dos olhos estava branco. E a primeira vez, uma vez ou outra, a gente ia lá, né, dava banho nelas, limpava elas do lado de fora. E eu já fiz essa ilustração muitas vezes falando sobre o pecado. A gente chega todo sujo diante de Deus, Deus não deixa de nos amar, elas não deixaram de ser minha filha por causa disso. Eu dei um banho nela e continuei amando-as do mesmo jeito. Agora, quando isso se repete frequente, em alguns dos momentos elas também foram disciplinadas por isso. Elas também foram disciplinadas porque fizeram com a roupa errada, no lugar errado, no dia errado. Foram disciplinadas porque, à medida que foram crescendo, não foram entendendo os novos limites que exigiam delas. E muitas vezes foram disciplinadas porque a gente falou não e elas desobedeceram e foram lá. Então esse é o processo que nós estamos falando aqui. O arrependimento e mudança de vida. Nós estamos falando de deixar o pecado e voltar para o Senhor. Nós estamos falando de mudar a rota. E aqui também há uma outra questão que eu gostaria de pensar com vocês. Muitas vezes as pessoas confundem arrependimento com, me fugiu a palavra aqui, remorso. Então a pessoa está com remorso em algum momento. Ela fez algo de errado, ela fez uma coisa que não deveria, ela falou mais que deveria, ela falou menos que deveria, ela falou com quem não deveria, aí ela está lá com remorso, ela vem toda arrependida e ela diz, olha, eu não vou fazer mais isso, eu não quero mais isso, mas na verdade ela está preocupada com o que ela está perdendo. O remorso é a preocupação
do que eu vou perder agora. O que eu preciso fazer para não perder agora? Então é o filho que sabia que não deveria pegar algo do pai, aquilo quebrou, e ele se antecipa ao pai e diz: pai, não me bata, porque por favor, eu quebrei, eu errei, eu estou arrependido. Na verdade, às vezes ele não está arrependido, porque o que ele está querendo é não tomar umas palmadas, né? E o que ele está querendo é não colher as consequências todas do seu posicionamento. Mas o arrependimento é diferente. Uma boa ilustração disso é quando Davi levanta o censo em Israel. E ele fez algo que Deus não mandou ele fazer. E aí ele vai diante de Deus, Deus o confronta e ele fica extremamente confrontado e Deus dá para ele 3 opções. E aí ele fala: eu quero cair nas suas mãos, eu não quero cair na mão dos meus inimigos, porque o Senhor ainda é misericordioso. Então Davi sabia que havia algo a se fazer, que houve algo errado, que ele experimentou, ele vivenciou, e Davi é esse homem com esse tipo de coração. Independente do que a postura dele vai trazer de consequência, o arrependimento ele está olhando para o benefício do perdão e para o benefício a médio e longo prazo da postura que nós nos colocamos. Toda disciplina, na hora que ela é dada, ela não é boa, ela não é recebida como algo bom, mas ela produz frutos de arrependimento. Nós não vemos a Bíblia falar de frutos de remorso, nós vemos a Bíblia falar de frutos de arrependimento. E, infelizmente, a gente vai ver 2 perfis aqui para frente, e um deles cultiva esse perfil de um constante remorso e não um constante arrependimento. Então, o que essa mudança envolve? E nós temos então 2 problemas nessa mudança aqui, que essa mudança envolve. O primeiro problema é que tem aqueles que são convertidos e acham que não são. Esse é um problema. Você vai estar rindo aí do outro lado e vai dizer: mas isso não acontece, pastor. Acontece mais do que a gente está imaginando, mais do que a gente pode prever. Às vezes acontece comigo e com você isso aí. E o segundo é aqueles que não são convertidos e acham que são. Nós temos esses 2 perfis e nós temos esses 2 problemas porque a gente precisa lidar com eles. Então vamos lá para o primeiro. Primeiro, aqueles que são convertidos e acham que não são. São aqueles que quando pecam e são acusados pelo diabo, tendem a concordar com o diabo. O cara está caminhando, o cara está lá, ele está zelando pela vida dele, e aí ele teve um erro, ele é acusado, e ele diz: realmente eu não sou isso não. Eu não posso ser isso não, eu não posso ser crente não, o diabo está certo, eu sou esse ser complicado mesmo, eu não quero saber disso. E aí o Mark Dever diz para a gente o seguinte: não desista de reconhecer a bondade de Deus para mim e para você, e a boa obra que Deus tem feito no nosso coração. Porque se o pecado nos incomoda, meus irmãos, é sinal de que Deus tem agido no nosso coração. E o papel do diabo, o que ele vai fazer é tentar te acusar da maneira que ele puder. E ele sabe que nós caminhamos para o Senhor, nós não vamos nos entregar ao pecado, mas quando eles acontecem, nós temos uma forma de livrar-nos dele. E o que ele vai fazer? Ele vai nos acusar. Ele vai dizer que nós não somos o que nós deveríamos ser. Quando Joana d'Arc foi questionada lá atrás, há muitos anos, muitos séculos atrás, se ela ainda permanecia na graça de Deus, porque ela foi acusada, né, de práticas fora daquilo que a igreja da sua época acreditava, ela responde da seguinte maneira: se eu não estou na graça de Deus, que Ele me coloque na sua graça. Agora, se eu estou, que Ele me preserve na sua graça. Então essa tem que ser a nossa oração. Então, aqueles que são convertidos e acham que não são, o coração verdadeiramente convertido, verdadeiramente mudado e verdadeiramente cristão, pode dizer como John Newton. Você já deve ter cantado uma música composta por John Newton, aquela Graça, Amazing Grace, é a música dele.
e escrita em 1600 e alguma coisa, 1700 e alguma coisa. E ele dizia assim, eu não sou o que devo ser, não sou o que desejo ser, não sou o que espero ser, mas posso dizer com grande verdade, não sou o que eu era. Pela graça de Deus, sou o que eu sou. Pela graça de Deus, sou o que eu sou. Então, aqueles que estão experimentando a acusação do diabo e o pecado o incomoda, eles precisam correr para Deus, correr para Jesus e entender que a acusação que eles recebem não os fazem menos cristãos. Agora, vamos para o segundo problema que nós temos aqui. O segundo problema são aqueles que são convertidos, que acham que são convertidos, mas que não são. E esse é complicado. Veja bem, meus irmãos, eu não estou aqui querendo julgar a conversão de ninguém. A própria Bíblia fala que no meio do trigo vai haver joio, e eles são muito parecidos. Porém, é no último dia que, na colheita, que esse joio será separado. Então, sim, nós podemos acontecer de ter pessoas que se parecem cristãs, que falam como crentes, que vão à igreja de cristão, que se vestem como crentes, que estão nas comissões, que estão nas equipes de trabalho e de tarefa, porém não nasceram de novo. Isso é algo que a própria Bíblia diz para a gente. Pessoas que vão à igreja com frequência, que têm as falas de acordo, que têm aparência de acordo, mas que não houve corações transformados para que vivessem de modo diferente. A Bíblia vai falar para a gente sobre a necessidade de todo cristão, de eu e de você, de cada um de nós, darmos frutos dignos de arrependimento. Quando o soldado chega para João Batista e pergunta: o que eu devo fazer para herdar essa vida eterna? Aí ele fala: arrependei-vos, contentai com seu soldo, não peça propina para ninguém, não trate ninguém além daquilo que vocês deveriam tratar, não usem demasiado da força ou da sua influência, deem frutos dignos de arrependimento. Então a gente pode olhar na vida de muitas pessoas e vermos apenas a primeira casca da aparência, mas nós precisamos entender que a conversão espera de nós frutos dignos de arrependimento. Tem uma história interessante do Spurgeon, Charles Spurgeon, que ele estava andando pela rua e um bêbado gritou lá do outro lado: ah, seu Spurgeon, como está o senhor não se lembra de mim? E aí o Spurgeon olhou para ele e respondeu: não, meu amigo, eu não me lembro de você, eu deveria me lembrar de você. E aí ele fala para o Spurgeon assim: claro, pastor, eu sou um de seus convertidos. E aí o Spurgeon olha para ele e diz: olha, meu amigo, você pode mesmo ser um dos meus convertidos, mas certamente você não é um dos convertidos do Senhor. Interessante isso, né? As pessoas podem se converter ao pastor, podem se converter ao amigo que vai junto com ele na igreja, ao cônjuge que vai junto com ele na igreja, à turma, a uma estratégia, sem necessariamente terem se convertido ao Senhor. Então a conversão, essa mudança, ela necessita de uma transformação profunda do nosso coração, das nossas motivações, dos nossos desejos, dos nossos anseios. Homens que não demonstram frutos do seu arrependimento, da sua mudança, da sua direção, provavelmente são pessoas que ainda carecem da graça de Deus, ainda carecem de encontrar com a graça de Deus. Depois desse encontro, Spurgeon tem um sermão que ele trata do assunto, e eu compilei para vocês aqui alguns trechos do sermão e eu quero ler com vocês. Ele diz assim: acautelem-se, eu digo, de presumir que você é salvo. Se você confia de todo o coração em Jesus, então é salvo.
Mas se você diz meramente creio em Jesus, isto não o salva. Se o seu coração foi renovado, se você odeia as coisas que antes amava, se você se arrependeu verdadeiramente, se há completa mudança de mente em você, se você é nascido de novo, tem motivo então para se regozijar. Mas, se não há uma mudança vital, não há devoção interior, se não há amor a Deus, nenhuma oração, nenhuma obra do Espírito, a confissão eu sou salvo é apenas a afirmação ousada do seu próprio coração. Ela pode iludi-lo, mas não o salvará. Olha o que Spurgeon coloca aqui. Ele vai dizer de uma devoção interior. Ele vai dizer que frutos de arrependimento se revelam na nossa vida de devoção a Deus, na nossa vida de oração, na nossa vida de submissão e sujeição ao Espírito Santo de Deus. Se tem muito tempo que o Espírito Santo de Deus não trabalha em mim e em você, não nos constrange com os nossos pecados, se nós nos sentimos mais perfeitos do que os outros, alguma coisa está errada conosco. Se a nossa vida de oração é miserável, se a nossa vida de relação com a palavra é pouca ou nenhuma, se nós não sentimos saudade da palavra, não sentimos saudade do Senhor, alguma coisa está errada. Se nós, nessa pandemia, se a nossa falta maior foi só do ritual, alguma coisa também está errado em nós. Né? E o Spurgeon, ele vai continuar assim, dizendo, Spurgeon continua encerrando o seu sermão assim: nossa oração deve ser: ó Senhor, abençoa-me de fato com uma fé autêntica, com a verdadeira salvação, com a confiança em Jesus, que é a essência da fé, e não com a presunção que produz incredulidade. Ó Deus, guarda-nos das bênçãos imaginárias. Então Spurgeon vai lembrar que nós não podemos fazer apenas um assentimento moral. Eles precisam se transformar em vida e em verdade em nós. A outra questão é apenas uma resolução moral? Alguns creem também que conversão é apenas viver uma vida moralmente ok. É o esforço para ter um padrão, uma moralidade boa e normalmente imposto a outro. E isso traz um problema, porque traz consigo uma tendência ao legalismo e à justiça própria. Aquele irmão ou irmã que entende que a forma de se vestir é mais importante do que a obra interna de Jesus no coração dele. E o que nós precisamos, para encerrar o nosso primeiro ponto, nossa primeira aula? Nós precisamos confiar apenas em Cristo. A verdadeira mudança e conversão bíblica é confiar apenas e tão somente em Cristo. Envolve a plena convicção de que nunca pelos nossos próprios méritos ou esforços conseguiremos ser merecedores da graça de Deus. Nossa única esperança está em crer na boa nova do Evangelho. Aqui reside a nossa esperança. Então, não é apenas um processo mental, não é apenas um processo moral, mas é um processo de depositar em Cristo Jesus toda a nossa confiança. Nós encerramos por aqui a nossa aula. Na próxima aula nós vamos terminar com a quinta e última pergunta: como então isso tudo acontece? Como se dá essa mudança? Nós vamos falar um pouquinho da diferença de regeneração e de conversão, e a gente vai poder ter um quadro melhor da visão global, da visão bíblica de conversão. Vamos orar? Cristo Jesus, nos colocamos diante do Senhor em contrição, em quebrantamento, Senhor, na certeza de que precisamos da sua graça. Pedimos ao Senhor que produza em nós aquilo que a tua palavra deseja produzir no dia de hoje, e que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, olhar para o Senhor e entender, Deus, o que o Senhor chama e nos chama a viver. Que nós estejamos nesse grupo que entende o arrependimento, que deseja o arrependimento.
E se alguém, ao ouvir essa palavra hoje, Senhor, sentiu-se fora de tudo isso, conduz-nos ao arrependimento. Que eu e meus irmãos possamos dizer, como nós vimos o John Newton dizer, não sou quem eu deveria ser, mas eu também não sou aquilo que pela graça, não estou indo para onde eu deveria ir, porque pela graça de Deus eu sou o que sou. É a graça de Deus que tem me guardado, é a graça de Deus que tem me abençoado, é a graça de Deus que tem me estabelecido. Nos ajuda, Senhor, nesse processo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, nos vemos às 17h30, para você do culto das 17h30, e às 19 horas para quem vai no culto das 19 horas. Deus te abençoe.